Hoje no Cartório Contemporâneo. Fique ligado na Semana do Registre-se. Conversamos com o diretor do Sinoreg Espírito Santo. O papel social dos cartórios. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Rodrigo Reis é diretor da Sinoreg Espírito Santo, tabelião de notas do cartório do 2º Ofício de Vitória e mestre em Direito, Estado e Cidadania. Como está, doutor Rodrigo? Uma alegria muito grande estar nesse programa que atinge o Brasil todo para falar um pouco dos cartórios e a sua finalidade e relevância para o país. Doutor Rodrigo, cartórios previnem conflitos, asseguram direitos e promovem diversos benefícios à sociedade. Os cartórios são sustentados pelos nossos impostos? Recebem algo dos cofres públicos? Os cartórios, eles são exercidos em atividade privada, então o próprio titular do cartório que financia toda a atividade notarial e registral, contratando pessoas, fazendo compras, investindo no imóvel, enfim. Então a atividade ela é totalmente privada, então não tem nenhum orçamento público que financie essa atividade no país. E ela gera segurança jurídica aos negócios jurídicos, aos casamentos e tantos outros atos da vida do cidadão. Cartórios são espaços de efetivação de direitos. Nos cartórios, os cidadãos constituem suas famílias pelo registro de nascimento de seus filhos naturais ou socioafetivos. Com a aquisição da casa própria, com a celebração do casamento ou com a constituição de união estável. Nos explica uma curiosidade que muitos ainda têm. Cartórios passam de pai para filho? Atualmente não passam mais de pai para filho os cartórios porque nós temos a regra do concurso público. Então, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos aí a necessidade, a obrigação de que os titulares façam concurso público de provas e títulos. Então, você tem uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova oral, uma prova de títulos, uma entrevista, um psicotécnico. E agora, é interessante que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, obrigou que se faça também o ENAC, que é o Exame Nacional de Cartórios. Então, previamente a submissão do concurso público em cada estado da federação, você deve submeter a esse exame nacional, que é o chamado ENAC. Então, é um provão que vai trazer uma peneira ou uma escolha prévia dos candidatos que estarão habilitados a fazer o concurso de cartório em cada estado. E é interessante a gente pontuar que esses concursos já estão sendo abertos, o ENAC está aberto e os concursos nos estados também estão sendo abertos através dos tribunais de justiça que publicam os seus editais próprios em relação a essa prova. Não é uma prova fácil, uma prova muito procurada e a sua classificação, a ordem de classificação importa muito nesse concurso. Porque dependendo da ordem de classificação, você pode ir para um local mais distante ou para a capital do estado. Então, é um concurso muito disputado e um concurso que traz uma motivação enorme, principalmente na sua função, que você trabalha com consenso, você trabalha com acordo. Então, isso é um atrativo também para os candidatos. O edital está aberto. Foi publicado o edital através do CNJ, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e é uma prova objetiva que você tem um mínimo de questões para serem respondidas e acertadas e isso te habilita para fazer o concurso em cada estado. Então, o edital está aberto, né, do ENAC, as inscrições, ainda teremos essa prova e é uma prova que abrange vários estados da federação aqui no Brasil. Então, é um requisito prévio para você fazer o concurso de cartório. E é interessante dizer que o requisito essencial para você fazer essa prova é você ser bacharel em Direito, ou seja, ter feito uma faculdade de Direito, ou você ter tido 10 anos dentro de uma serventia trabalhando de carteira assinada. Esses 10 anos também valem como uma habilitação para fazer esse concurso público de cartório. Então, a Lei 8935 de 1994 trouxe esse requisito e essa obrigação de ter o curso de Direito ou 10 anos de trabalho numa serventia extrajudicial. Quais as principais funções de um tabelionato de notas? Um tabelionato de notas tem uma função
de cidadania, uma função de desafogar o poder judiciário, porque muitas demandas do judiciário, que antigamente só eram resolvidas no fórum, podem ser resolvidas hoje no tabelionato de notas. E é interessante nós pontuarmos aqui que a mesma estrutura, o mesmo modelo de cartório do Brasil é utilizado em 91 países do mundo. Então, a gente tem uma União Internacional do Notariado Latino-Americano, que é o UNL, que se reúne 2 vezes, pelo menos, ao ano em outros países para discutir projetos, fazer um direito comparado, absorver projetos de outros países e vice-versa. Essa semana mesmo estaremos recebendo em Brasília a delegação do México, para eles entenderem como que é o modelo brasileiro e levarem para aquele país também algumas possibilidades. Então, o tabelionato de notas ampliou muito as suas atribuições. A partir da Lei 11.441 de 2007, foi trazido aí os divórcios, inventários, separações para os cartórios, e isso cada vez mais vem ampliando. A gente tem tido trabalhos aí do extrajudicial no tabelionato de notas através do usucapião, da adjudicação compulsória. Em 2023, a gente teve um projeto encaminhado pelo Banco Central, que foi o Marco Legal das Garantias, que trouxe várias outras possibilidades no tabelionato de notas. Eu posso citar aqui o convênio com os bancos, a mediação, a arbitragem e o escrow account, que é uma figura trazida dos Estados Unidos, do direito norte-americano, e eu tenho certeza que vai ser muito aplicado no Brasil, trazendo mais segurança e mais dinâmica e mais flexibilidade também, com segurança jurídica, aos negócios no país. Então, isso é sensacional, a gente vê o dia a dia dos cartórios de notas e o avanço dessa atividade, principalmente a partir de 2020, com a elaboração do provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe a possibilidade dos atos eletrônicos. E isso rompeu barreiras, rompeu fronteiras a nível mundial, e isso é muito interessante ver no dia a dia do tabelionato de notas. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização e em desafogar o judiciário. Essas propostas elencadas pelo cartório de notas podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? É interessantíssimo esse tema da desjudicialização, porque esse é um assunto não só no país, no Brasil, mas sim um assunto de vários outros países. A Europa tem discutido essa questão da desjudicialização, que muito mais do que você trazer outras possibilidades de resolução dessas demandas, que não só o judiciário, mas mais do que isso é você trazer a prevenção de litígios, é você trazer a pacificação, o acordo. Então, a gente cada vez mais tem trabalhado essa ideia de não só criar litígios, mas principalmente, o país tem que evoluir nessa questão de trazer pacificação, prevenção de litígios. Então, o judiciário tem trabalhado com essa ideia, até mesmo porque com 200 milhões de habitantes no Brasil, uma média, aí você imagina quase 80 milhões de processos no país, é algo impensável. Um magistrado, humanamente falando, ele dá conta de analisar profundamente todas as questões. E aí você analisar em bloco os processos e analisar friamente, sem olhar as minúcias de cada processo, você pode estar fazendo uma verdadeira injustiça. Então, dentro desse cenário, os cartórios vêm como cooperadores da justiça para auxiliar o Poder Judiciário a trazer possibilidades que já resolvam as questões sociais. E os cartórios têm atingido essa demanda com vários projetos aí de desjudicialização que têm realmente trazido um incentivo aí à prática da prevenção de litígios, ao acordo, à mediação. Então, é cada vez maior o crescimento dos cartórios nessa questão e isso se dá também em outros países. Todas as discussões que a gente vê em outros países também giram em torno dessa política da desjudicialização. A gente tem também uma Agenda 2030 da ONU, que traz todas essas ideias. Tem a Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça, que traz que os tribunais devem, sim, fomentar essas medidas de desjudicialização e os cartórios extrajudiciais estão, sim, preparados e estão também absorvendo essa demanda da desjudicialização de forma muito positiva. Eu queria registrar aqui também a parceria que os cartórios têm cada vez mais feito com a advocacia, com a OAB, e isso é fundamental, porque a advocacia vai ter 2 caminhos de solução.
ou o caminho judicial ou o caminho do extrajudicial, dependendo do caso, da análise. O advogado ter essa possibilidade é algo que torna o advogado com mais liberdade profissional dele resolver as suas questões de qualquer lugar do país ou até do mundo. Então, salutar essas medidas e tem sido muito incentivado. Lá no nosso estado mesmo do Espírito Santo, foram propostas aí várias medidas em conjunto com outras associações, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, a academia, né, as faculdades, a Universidade Federal também foi convocada para apresentar propostas. O Colégio Notarial, o Sinoreg, foram apresentadas algumas propostas na nossa corregedoria local. E outros estados estão muito avançados nessa questão, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, onde nos seus códigos de normas tem várias possibilidades aí para a sociedade resolver a sua situação de forma extrajudicial. Então, a gente vê esse movimento, não só um movimento nacional, mas também um movimento mundial nessa questão. Como diretor do Sinoreg Espírito Santo e do CNBCF, nos fale um pouco sobre a Jornada Notarial 2024, que mobilizou cartórios em todo o país e resultou na solicitação de 1.256 autorizações eletrônicas para doação de órgãos. Esse movimento foi capitaneado, pilotado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial, que é a entidade nacional dos notários, a entidade nacional dos tabeliães, e foi um dia de assessoramento notarial, levando a autorização eletrônica de doação de órgãos, que é a chamada AEDO. É uma questão social do país, uma questão relevantíssima, onde o CNJ aprovou um provimento trazendo essa autorização eletrônica de doação de órgãos para os cartórios de notas. Então, é uma autorização gratuita, é uma autorização que gera vida e a gente sabe que tem um movimento enorme no país da doação de órgãos. Quantas pessoas, né, que morrem, falecem sem ter um órgão, sem ter essa chance de sobreviver. Então, o Colégio Notarial andou muito bem em fazer esse movimento nacional de um dia da doação de órgãos. Esse foi um convênio. Também foi feito um diálogo, né, com o Ministério da Saúde, um diálogo com associações ligadas aos transplantes e com o Conselho Nacional de Justiça. Então, é salutar essa medida da AEDO e eu acho que a sociedade brasileira avançou muito com esse projeto, principalmente que é um projeto que traz um serviço dos cartórios de forma gratuita, dando acesso a quem quer doar o órgão e também aqueles que precisarão dessa autorização para receber um órgão. Então, para quem conhece essa questão médica, essa questão de saúde, é algo muito relevante no país e a gente fica muito feliz em ver esse movimento do Colégio Notarial junto com os tabelionatos de notas. Nos explique qual a importância da plataforma do e-notariado e quais as suas funções. Essa tecnologia dos cartórios de notas mudou de forma enorme a atividade notarial. A partir de 2020, com a pandemia, nós tivemos que acelerar esse projeto e esse processo eletrônico e tecnológico, não só nos cartórios, né? Qual outra atividade que não viveu toda essa tecnologia, esse avanço? Profissões foram alteradas, aí os seus conceitos, né? A gente ouviu muito a questão do home office, da questão das videoconferências, como que isso evoluiu. E os cartórios também evoluíram nessa questão a partir do provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe a questão tecnológica de uma plataforma chamada e-notariado, que nada mais é do que um site e-notariado.org, onde o cidadão pode fazer ou praticar qualquer ato em cartório da onde tiver. E isso a gente quebrou paradigmas, quebrou fronteiras, porque hoje é normal um brasileiro que esteja na Austrália ou no Japão fazer uma procuração à distância. E isso foi um grande avanço no meio notarial e principalmente porque você trouxe acessibilidade, você trouxe também facilidades
E mais, você trouxe segurança jurídica junto com todo esse projeto, porque para você praticar um ato nessa plataforma eletrônica, o CNJ exigiu que tenha uma videoconferência gravada e também tenha um batimento de todas as informações daquela pessoa com outros órgãos públicos para certificar de que realmente aquela pessoa é aquela que está ali do outro lado da câmera. Então, esse foi um projeto sensacional e o Brasil está muito evoluído nessa questão tecnológica, junto com países que já têm uma cultura da tecnologia, como Espanha, Estônia, México e tantos outros países. Então, o Brasil tem sido um case de sucesso. A gente tem recebido demandas de outros países, né? Agora mesmo a gente vai receber a delegação do México para justamente ver o modelo do Brasil que tem dado certo. Então não basta a gente evoluir tecnologicamente, mas a gente não gerar segurança jurídica. E essa plataforma de 2020 para cá, a gente teve praticamente zero problemas com a sua utilização, principalmente no quesito segurança jurídica. Então a gente tem muito que agradecer àqueles que trabalharam todo esse projeto no Conselho Nacional de Justiça e a gente tem certeza que estamos no rumo certo e a sociedade tem respondido positivamente a esse projeto do e-notariado, das plataformas eletrônicas digitais, dos cartórios de notas. Fique ligado na Semana do Registre-se. O Registre-se é um evento de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com a parceria das nossas associações. Tá? A Arpem Brasil é, logicamente, parceira nesse importante programa que está cada dia mais tradicional. As pessoas ficam até esperando por esse momento. É um grande mutirão, né? É uma mobilização muito forte para que a população menos favorecida, a população de baixa renda, populações, moradores de rua, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que precisam da nossa mão para levar assistência social, benefícios sociais, a inclusão social através de, por exemplo, um registro de uma pessoa que ainda não possui, que não tenha sido registrada, é o chamado registro tardio. Então, esse é o papel que nessa semana de mobilização todos os anos vem acontecendo. Esse ano 2025 acontecerá também a Semana do Registro, não está designado data ainda específica, mas logo faremos essas divulgações, estamos em alinhamento ainda com o CNJ. Nós queremos sim fazer nosso grande trabalho nesse momento, mais uma vez, contribuir, porque nós, vários órgãos se mobilizam nesse momento, né? As corregedorias, as defensorias públicas, o Ministério Público, as associações da forma geral, mas cabe a nós, cartórios, a grande responsabilidade de entregar esse serviço, né? De expedir certidões, de fazer processos necessários para que o cidadão seja bem atendido. E eu conclamo aqui todos os registradores e registradoras civis do Brasil a praticar esse serviço com todo o amor e atender bem a população. E nós estamos alinhando aí com todas as Arpens, alinharemos melhor com todas as Arpens estaduais, tá? E também com as corregedorias, para que esses atos que são gratuitos, mas logicamente devem ser ressarcidos pelos fundos conforme a determinação do CNJ, porque, repito, sustentabilidade financeira é uma preocupação constante para que seja garantida a essa população os serviços gratuitos. Os cartórios são uma poderosa ferramenta de inclusão e de combate à discriminação. Veja algumas das iniciativas do cartório para combater o preconceito e tornar o mundo um lugar mais justo. Bom, atualmente todos ou praticamente todos os cartórios do país já contam com várias medidas, né? Já implementaram várias medidas para trazer a acessibilidade aos seus serviços. Começando pela estrutura física, né, que inclusive há normas e legislação a respeito, e nós, como delegatários de serviço público, precisamos
ser muito cientes e zelosos desse cumprimento dessas normas. Então, todos os cartórios têm que ter ou rampa própria, acessibilidade, não ter degraus, enfim, local específico para cadeirantes, atendimento preferencial nos nossos balcões, enfim. Ou para aqueles, obviamente, como o nosso, que já atendemos dentro de um shopping, a gente precisa zelar por isso também, né? Cuidar para alugar uma loja, ou comprar uma loja num local que já tenha essa estrutura montada. Fora isso, a gente também já está contando com as nossas tabelas em braille, para aquelas pessoas cegas, né, as pessoas com dificuldade de visualizar as letras. Alguns já têm funcionários treinados para atender em libras. Alguns sites já contando com essa acessibilidade também, usando a tecnologia a nosso favor. Então, assim, a cada dia se implementam novas medidas, novas soluções para trazer a acessibilidade aos nossos serviços, né? Cada dia precisamos ser mais acessíveis em todos os sentidos à população em geral. É super importante que os nossos colaboradores, né, os nossos times estejam preparados para atender cidadãos das mais diversas formas. Então, se chega aqui no cartório um cidadão com deficiência auditiva, eu preciso conseguir me comunicar com ele. Deficiência visual, eu preciso trazer para ele elementos que não o impeçam de realmente ter acesso integral ao serviço que o cartório está prestando. Então, esse treinamento e conscientização da equipe precisa ser constante e é extremamente importante, porque sem esse tipo de atendimento especializado, sem esse tipo de atendimento atencioso, zeloso, amoroso com o nosso cliente, esse serviço deixa de ser prestado como deveria ser, com excelência e com o máximo de clareza e honestidade possível. Então, sem dúvida nenhuma, a cada dia esses treinamentos, essa conscientização estão sendo mais presentes, estão cada dia mais presentes nos cartórios do Brasil. Eu considero fundamental esse apoio, esse incentivo da Noreg-BR, da CNR, ao atendimento com excelência por parte dos cartórios. Então, a cada vez que a Noreg lança programas, selos, prêmios, treinamentos, isso traz para nós, tabeliães e registradores, um leque de ofertas, inclusive mais em conta do que se nós fôssemos a mercado procurar essas soluções, esses treinamentos, esses programas. Então, o lançamento do selo Mulher, por exemplo, é um alerta da nossa Associação Nacional dizendo, olha, tabelião, registrador, é muito importante que vocês tragam essa diversidade para dentro do cartório, que vocês olhem para essa realidade, né, das mulheres, da disparidade do número de mulheres, né, no mercado de trabalho, na economia brasileira, a disparidade de salários e tal. Tenham atenção a isso. Vocês são delegatários de serviço público, vocês têm que ser modelo, têm que ser exemplo para o mercado em geral. Então, eu acho que essas boas práticas são fundamentais. O movimento dos cartórios para cada dia se engajarem mais com a sociedade, prestarem um serviço de melhor qualidade, mais acessível, mais claro para a população já começou há muito tempo. Agora é continuar, é nutrir essas células de projetos sociais, de engajamento, de premiações, de selos, enfim, tudo que possa trazer para nós expertise, conhecimento, treinamento, engajamento nas questões que hoje movimentam a sociedade, né? Tanto quando se fala dessa igualdade de gêneros, de respeito às diferenças, né? Cuidar para realmente dentro do nosso, né, das nossas equipes, dos nossos times, a gente ter o máximo dessa diversidade presente, porque quando ela está presente, eu atendo melhor o meu público, que é diverso também, e traz para mim, traz para o meu colaborador, traz para o meu time
uma visão muito mais humana, muito mais sensível a essas questões. E aí, por consequência, eu me torno um ser humano melhor e eu presto um serviço melhor, porque sai de mim para o outro. Então, eu acho super importante, super valorosas essas iniciativas da ANOREG, dos tabeliães, dos notários, para que cada dia a gente se achegue mais ao nosso público, ao nosso cliente, ao nosso usuário. Esse é o nosso papel. E eu não tenho dúvida de que a cada dia a gente tem prestado e se servido muito melhor a esse papel do que antes. A autorização eletrônica de doação de órgãos foi um projeto trabalhado pelo Conselho Nacional de Justiça junto com o Colégio Notarial do Brasil e associações, Ministério da Saúde, e é um projeto relevantíssimo para o país e, mais do que isso, é um ato de amor. Basta o cidadão acessar a plataforma do enotariado.org.br e de forma gratuita você pode escolher quais são os órgãos que você estará autorizando para a doação após o falecimento. Há muitas dúvidas ainda nessa autorização eletrônica de doação de órgãos, que é a chamada AEDO, se isso pode trazer algum prejuízo. Não, porque essa autorização só vai ser efetivada se tiver a comprovação do falecimento. E isso é algo muito sério e algo que traz uma relevância enorme para o país, como um ato de amor para aqueles que precisam da doação de órgãos para ter uma sobrevida, para sobreviverem neste planeta. Então fica aí o meu recado, né? Acesse a plataforma AEDO e faça a sua doação de órgãos gratuitamente, e é sigilosa essa autorização. Então fica o recado desse projeto sensacional para todo o país. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meireles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça.